Enquanto você vive na superfície, existe uma cidade inteira funcionando debaixo da terra. Não estamos falando de bunkers secretos ou bases militares. Estamos falando de Coober Pedy, na Austrália, onde mais de 3.500 pessoas vivem literalmente dentro de montanhas escavadas. Lojas, igrejas, hotéis, até campos de golfe subterrâneos. E o mais impressionante, eles escolheram viver assim. Só para você ter uma ideia, nessa cidade, 60% das residências são completamente subterrâneas. A temperatura lá fora pode chegar facilmente a 50 graus Celsius durante o verão. Mas dentro das casas escavadas na rocha, constantes 23 graus, sem ar-condicionado, sem aquecedor. Naturalmente, perfeito. Mas por trás dessa escolha, aparentemente maluca, existe uma história de sobrevivência, riqueza e adaptação extrema que transformou um deserto inabitável em uma das comunidades mais únicas do planeta. Para entender a verdadeira história por trás dessa cidade subterrânea, precisamos descobrir como diabos as pessoas decidiram viver debaixo da terra, o que torna possível uma cidade inteira funcionar, sem ver a luz do sol, e o que isso revela sobre os limites da adaptação humana. Tudo começou em 1915, quando um garoto de 14 anos chamado Willie Hudson estava com seu pai procurando ouro no deserto do sul da Austrália. Willie se afastou do acampamento e literalmente tropeçou em algo brilhante na areia. Aquilo não era ouro, era algo muito mais valioso. Opala. Para você ter noção, opala é uma das pedras preciosas mais raras do mundo. E 95% de toda a opala do planeta vem dessa região. Willie acabara de descobrir o maior depósito de opala já encontrado. A notícia se espalhou rápido. Em poucos meses, centenas de mineradores chegaram ao local. O problema? Aquele lugar era literalmente inabitável. Estamos falando do Outback australiano, um dos desertos mais hostis do mundo. Temperaturas ultrapassando 50 graus no verão. Tempestades de areia constantes e absolutamente nenhuma árvore para dar sombra. Os primeiros mineradores tentaram construir barracas na superfície. Não funcionou. O calor era insuportável. Foi aí que alguém teve uma ideia genial. Se a gente já está cavando a terra, procurando opala, por que não cavar nossa própria casa também? O que começou como desespero, logo se tornou a solução perfeita. Mas ninguém imaginava que aquelas primeiras cavernas se transformariam em algo muito maior. Coober Pedy, menos nome que vem das palavras aborígenes, Kupa Piti, que significa buraco do homem branco. Hoje, essa cidade tem mais de 3.500 habitantes fixos, mas já chegou a ter quase 20.000 pessoas durante o auge da mineração nos anos 80. E aqui vai o que é fascinante. Não é só uma questão de ter casas escavadas. A cidade inteira se adaptou para funcionar debaixo da terra. Existem 70 campos de opala registrados dentro dos limites da cidade. As casas, chamadas de dugouts, custam em média 30% menos para manter do que uma casa normal, porque não precisam de ar-condicionado ou aquecimento. A rocha natural funciona como isolante térmico perfeito. E não para por aí. Você tem 5 igrejas subterrâneas diferentes menos católica, anglicana, ortodoxa, sérvia menos, todas escavadas na rocha. Tem uma livraria subterrânea, um museu subterrâneo, até um cemitério parcialmente subterrâneo. Prepare-se porque a lista de coisas malucas nessa cidade só aumenta. O hotel mais famoso, o Desert Cave Hotel, é completamente subterrâneo. São 19 suítes escavadas na rocha. Bar subterrâneo, sala de jogos, tudo dentro da montanha. Celebridades e turistas pagam mais de $200 australianos por noite para dormir literalmente dentro de uma caverna de luxo. Existe um campo de golfe, mas não tem grama menos. É todo de terra e cascalho. Os jogadores carregam um pedaço de grama artificial que colocam no chão para dar a tacada. À noite, eles jogam com bolas fluorescentes. É o único campo de golfe do mundo sem um fio de grama. A cidade tem 45 nacionalidades diferentes vivendo juntas. Você tem sérvios, gregos, italianos, chineses, aborígenes, todos cavando em busca de opala. É uma das comunidades mais multiculturais da Austrália e tudo começou por causa de pedras brilhantes.
A Igreja Católica dos Catacumbas foi escavada por um único homem, em 1993, menos levou 3 anos cavando com picareta e pá. Hoje recebe casamentos de gente do mundo inteiro. Hollywood amou Coober Pedy. Cenas de Mad Max 3, Priscila menos a Rainha do Deserto. E.A.T., Star Wars, Episódio 2 foram filmadas lá. O visual pós-apocalíptico natural da cidade é perfeito para filmes de ficção científica. Viver em Coober Pedy não é ilegal, mas também não é exatamente regulamentado. Quando você compra um terreno lá, você não compra só a superfície. Você compra os direitos de escavação. Isso significa que você pode literalmente cavar sua casa do tamanho que quiser, sem planta aprovada pela prefeitura, sem inspeção de engenheiro. Você cava até onde a rocha deixar. O resultado? Existem casas com 12, 15, até 20 cômodos escavados. Algumas têm piscinas internas escavadas na rocha. Outras têm garagens subterrâneas conectadas diretamente com túneis. É como se cada morador fosse seu próprio arquiteto e construtor. Mas tem um lado sombrio. Não existe mapa oficial de todos os túneis. Às vezes, moradores cavando sua casa encontram a parede da casa do vizinho por acidente. Já aconteceu de escavadeiras na superfície caírem dentro de túneis esquecidos. A cidade literalmente é um queijo suíço gigante. E ninguém sabe exatamente quantos buracos existem. E a pergunta que não quer calar? Por que alguém continua morando lá hoje em dia? A resposta é simples. Qualidade de vida, enquanto no restante da Austrália você precisa de ar-condicionado, rodando 24 horas no verão e aquecedores poderosos no inverno. Em Coober Pedy, você vive com 0 custos de climatização. A conta de energia de uma casa subterrânea é 70% menor que uma casa normal. A Opala continua sendo um negócio lucrativo. Um único pedaço de opala de alta qualidade pode valer centenas de milhares de dólares. Existem histórias de mineradores que encontraram fortunas literalmente na parede de sua própria casa enquanto expandiam um cômodo. Como não tem luz natural nas casas, muitos trabalham à noite quando está mais fresco na superfície e descansam durante o dia. É uma inversão completa do padrão humano normal. Hoje, Coober Pedy recebe mais de 100 mil turistas por ano. Gente querendo ver como é viver debaixo da terra. O turismo já é quase tão importante quanto a mineração para a economia local. E você pode aprender algo crucial com Coober Pedy. Adaptação extrema cria soluções inesperadas. Essas pessoas transformaram o lugar mais inóspito em um lar confortável simplesmente pensando diferente. Se em pleno 2025 você ainda não está explorando formas alternativas de trabalho e renda, talvez esteja na hora de pensar fora da caixa menos, ou nesse caso, dentro da montanha. Agora me conta aí. Você teria coragem de morar debaixo da terra? Você conhecia Coober Pedy e esse estilo de vida subterrâneo radical? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E se você curtiu essa história maluca, compartilha com aquele amigo que sempre diz que não existe mais nada novo no mundo. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.